Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a doutora Lilian Wendy, colposcopista, sexóloga, né? Também. Terapeuta sexual, médica. E nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que eu sempre bato nessa tecla, falar sobre o HPV. Está aumentando a incidência, Lilian? Eu acho que a incidência anda bem alta, a gente tem pego muitos casos, né? E hoje em dia, e a gente tem muita divulgação, né? Mas eu acredito que também as mulheres têm feito mais diagnóstico, né? Elas procuram mais ajuda. A gente fala tanto, né? Então a gente orienta tanto, fala das doenças sexualmente transmissíveis, da prevenção do câncer de colo. Então eu acho que também está havendo uma consciência maior das mulheres em buscar diagnóstico. Elas têm feito mais diagnóstico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu percebo até pelo meu próprio trabalho, né? Porque colposcopia até uns anos atrás quase ninguém fazia. E hoje tem muita gente que está fazendo de rotina. Então eu percebo que há uma preocupação maior neste cuidado na medicina preventiva, porque eu acho que o futuro realmente é a medicina preventiva, né? Hoje em dia a gente tem muito recurso para poder descobrir as coisas antes delas serem graves, né? Então eu acho que isso tem ajudado bastante. Agora, você acha que tem uma faixa etária com maior incidência? Com certeza a gente é o adulto jovem, né? Primeiro porque a vida sexual é mais intensa nessa fase. E também por causa da própria liberdade sexual, né? Hoje em dia eles começam mais cedo. Então a gente tem visto, a gente considera a idade procriativa. Apesar que a gente vê também pessoas que já, às vezes com um parceiro, com uma vida sexual mais estabilizada, apresentando o diagnóstico de HPV. Então a gente tem que ter claro que HPV ele pode dar em qualquer idade, certo? E a gente não pode abandonar a prevenção. Agora, Lilian, uma das coisas importantes é saber se o HPV só vem por transmissão sexual. Não, eu sempre bato nessa tecla, porque é assim, a gente ainda tem na nossa cultura um preconceito muito grande em relação às doenças sexualmente transmissíveis. E quando a gente começou a ter o aumento da incidência dos casos de HPV, e isso já faz uns bons anos, né, ficou muito vinculado à questão da transmissão sexual. HPV ele é principalmente de transmissão sexual, porém ele não é exclusivamente de transmissão sexual. Por quê? Em primeiro lugar, porque existem já descobertos em torno de 200 subtipos de HPV. Então nem todos vão ter o mesmo comportamento, né? Nem todos vão causar os mesmos problemas. E a gente vê que a incidência em mulheres ela é maior do que em homens. E por quê? Pois é, 60% dos parceiros não apresentam lesões, não apresentam nem o diagnóstico de captura híbrida, por exemplo, positivo. O que acontece? Há um fator imunológico. Porque nós temos um sistema imunológico que pode nos proteger de vírus. Tem pessoas que têm, talvez, uma facilidade maior em apresentar infecções virais. A gente vê isso no herpes, né? O herpes é uma infecção que, se a gente for pesquisar a presença do vírus, que o mecanismo é um pouco diferente do HPV, mas se a gente pesquisar a presença de herpes na população em geral, 98% da população vai ter positividade para o herpes tipo 1. Porém, nem todo mundo manifesta. Às vezes a gente convive com uma pessoa que tem herpes, o outro tem sempre e a gente não tem. Então, existe uma proteção do nosso sistema imunológico e a gente acredita que algumas pessoas tenham uma proteção melhor para vírus do que outras. Com relação aos homens, o que a gente percebe é que os homens também têm o aparelho genital com pele, né, recoberto por pele e não por mucosa. Sim. Então, haveria uma proteção maior em relação à pele do que à mucosa e uma facilidade maior até para eliminar, talvez, os vírus. Então, a gente vê uma incidência maior em mulheres, né, porque o nosso órgão genital, ele é todo para dentro, ele é protegido, né, e a gente não
E às vezes a gente pode ter alguma coisa e não perceber. Então, talvez isso também contribua para essa maior incidência em mulheres. Nós já vamos voltar a falar nisso. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Na atualidade, o papel do síndico, o perfil do síndico, ele tem mudado muito. Uma das principais mudanças que eu verifico é a gestão de pessoas. O síndico tem que conhecer aonde ele está prestando o seu serviço, a sua função de síndico, para que ele possa direcionar as melhores soluções. Não é impor a sua própria vontade, não é sendo xerifão lá dentro do condomínio, mas também não é sendo uma pessoa totalmente omissa, deixando na mão de outros, sem tomar suas atitudes e posições. Porque, no final, o síndico é o responsável, é o representante, é o CPF dele que vai ser cobrado eventualmente. Eu sempre falo isso porque as pessoas esquecem, né? Então, primeira coisa que o síndico moderno e atualizado tem que se preocupar é procurar ser um mediador, procurar ser o conciliador, mostrando onde é o limite da sua administração, aquilo que ele, dentro da regra condominial ou da lei condominial, tem que agir da melhor maneira possível, mas mostrando para os condôminos e para todos aqueles que ali estão, funcionário do condomínio, prestador de serviço, que a gestão condominial ela é integrada por essas pessoas também, não só pelo síndico que vai dar a última palavra. Ele não é Deus e ele também não é uma carta fora do baralho, ele tem que manter um equilíbrio. Ou uma coisa que é importante, que a gente tem verificado, é que quando o síndico se preocupa em fazer essa demonstração de que ele está no poder, mas ele é o representante de todos, e procura conciliar as ações, as pessoas acabam se envolvendo nisso da melhor maneira possível. E a gente não pode esquecer que o síndico, ele é como se fosse um professor. Ele não está ali para validar o comportamento de ninguém, ele está ali para mostrar que existe outras situações, desafiar você que é condômino, você que é morador, você que é funcionário, desafiar no sentido positivo, para que você dê o seu melhor. Mas isso só acontece se você contribuir. Estamos sempre à disposição, nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no canal do YouTube Sicom e Você. Nos procure. Até lá. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Converso com a doutora Lilian Wendy sobre HPV. Lilian, eu tenho recebido um monte de casos no consultório de pacientes com HPV e que se desesperam e que aí a minha pergunta é, elas estavam com isso incubado? Quanto tempo uma pessoa pode ficar com HPV incubado? Ou pegaram dos parceiros? Como é que é isso? Então, complicado isso. Isso é uma coisa complicada porque é difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Eu digo que medicina não é que nem matemática, não é 2 mais 2. Pena, então, deveria ser. Pois é, não tem essa lógica, a gente bem que gostaria. Mas a gente sim pode ter contato com o vírus e ele pode ficar ali quietinho, perto da célula, e não entrar, às vezes, nem no núcleo, e não ser eliminado também, não se manifestar. O nosso sistema imunológico pode deixar ele ali. Porque eu vejo casos também de pessoas que têm um parceiro fixo, ou às vezes estão sem parceiro há um bom tempo e que tem manifestação do vírus. Então, tem coisas que a gente ainda não consegue provar como acontece.
Mas isso é possível, sim. Porque pessoas... Eu tive uma paciente com 80 anos, alguns anos atrás, viúva há mais de 20 anos, e que teve manifestação de HPV. Agora, ela era uma diabética. E a diabetes, ela baixa a imunidade. Então, talvez ela tenha tido este contato, ou de uma outra maneira, indiretamente, ou até sexualmente, lá atrás, e o organismo não permitiu que aquele vírus se manifestasse. Quando ela entrou numa fase da doença do diabetes, que a sua imunidade ficou comprometida, ela passou a ter a manifestação. Então, é possível, sim. Agora, como prevenir? Bom, principalmente, a gente tem... Eu falo do uso do preservativo, da escolha de parceiros. Isso não vai garantir totalmente, né? Hoje em dia, o uso de vacina. A gente tem orientado as vacinas para as pré-adolescentes. São seguras? As vacinas são seguras. Eu sei que existem boatos a respeito de efeitos colaterais e de problemas. Eu não tenho como te afirmar isso, né? Mas o que eu tenho, cientificamente, através das pesquisas, dos trabalhos que a gente lê e tal, é que, efetivamente, em vários lugares onde vem sendo feito um acompanhamento do uso das vacinas e do desenvolvimento da infecção por HPV, estatisticamente é comprovado que as vacinas funcionam. E elas funcionam para a maior parte dos tipos de HPV? Por exemplo, daquele que causa o câncer, afinal, Isso. ele causa câncer, não causa câncer? A gente tem 2 tipos de vacina. Uma que é só com o 16 e o 18, que são os que causam câncer, e a mais comum, que ela tem os 4 subtipos, que é o 6 e o 11, e o 16 e o 18. O 6 e o 11 são aqueles que causam as verruguinhas, principalmente em pele. Esse tipo de vírus não está ligado ao câncer. O 16 e o 18, sim, e normalmente eles acometem mais a parte de mucosa, né? Tanto é que nos homens, às vezes, a lesão não é em pele do pênis, por isso que não é visualizada. Às vezes é no canal uretral, na entrada da uretra. Então, por isso que hoje em dia a gente recomenda que os homens, né, que os parceiros de mulheres que têm HPV, façam também o exame de peniscopia, porque às vezes a lesão é pequena e é intrauretral, e aí não percebe. E a vacina deve ser tomada por homens também? A vacina pode ser tomada por homens. Tanto é que hoje em dia a gente está administrando, já na rede pública, as vacinas para os meninos também. Já está disponível. E quem tem HPV deve tomar vacina também? Pode tomar vacina. Você tinha me perguntado sobre a questão de se protege sobre todos os subtipos. Isso. Esses 4 subtipos, eles são responsáveis por praticamente 70% das infecções. Então, se a gente administrar a vacina, a gente vai ter uma ótima proteção. Porque mesmo os outros subtipos, o 31, o 33, o 45, que também podem dar câncer, mas a incidência deles é muito menor. Então, vale a pena tomar vacina. E em relação a quem já teve HPV, se você teve HPV, você pode ter tido pelo 16 ou pelo 11. E você pode ser protegida pelos outros 3 subtipos da vacina. Então, não há contraindicação de se usar a vacina. E também porque a vacina não é feita com o vírus, ela é feita com a cápsula do vírus. Né? Então, não tem problema de, por exemplo, usar a vacina e ter a manifestação da doença. Por exemplo, quando você tem o HPV, você pode engravidar? Quando você tem o HPV, se você tiver a manifestação do HPV, a gente recomenda que primeiro trate. Né? Agora, se eventualmente, e que é bastante comum, o aparecimento das lesões de HPV em grávida, porque na gravidez a gente tem uma queda de imunidade, então, o que acontece? A gente pode tratar esse HPV durante a gravidez e se a mulher tiver essa manifestação muito próximo do momento do parto, o que a gente faz é a indicação de cesárea. O HPV não está comprovado que ele passe pela barreira placentária. Então, ele não vai atingir o bebê. O perigo do HPV é justamente no canal de parto, que se o bebê tiver contato com as lesões de HPV, no bebê a gente pode ter a manifestação de papiloma de laringe, né? Porque no bebê não vai dar lesão genital, ele vai acometer a parte de mucosa. Hoje em dia, até em função disso, a gente tem um aumento da incidência de papiloma de laringe em relação ao que se tinha antigamente. Então, a gente evita o parto normal.
Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Beth, e eu posso colar o bracket de um aparelho ortodôntico em casa? Com certeza não. A posição do bracket no dente não é uma posição aleatória que caiu o bracket do paciente, descolou o bracket do paciente em casa. Eu vou colar. Primeiro, com que cola que ele vai colar, né? Ele não tem a resina que a gente usa, né? Vai ser com que cola. Com certeza, não, um super bonder, que não é indicado e nem pode ser usado na cavidade oral, né? Já começa por aí. Outra situação é que não é aleatório que é colado em determinada posição, né? É um estudo feito pelo dentista que a gente sabe exatamente o ponto para ser colado aquela peça, né? E com certeza vai ser colocado de qualquer jeito pelo paciente. Ou seja, de vez o paciente está querendo ajudar, ele está atrapalhando. Aconteceu de descolar o bracket, procure imediatamente o seu dentista, que ele vai te encaixar ou vai te agendar uma consulta para ele fazer isso da melhor forma possível. Com certeza. Sempre fazendo tudo com consciência, porque senão o dano é muito maior. Com certeza. De vez em ajudar, atrapalha o tratamento. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Lilian Wendy sobre HPV, mas antes confiro uma dica do Eloy Oliveira, designer. E a dica de hoje, meu querido? Bom, dica de hoje, a gente fala de almofadas que coordenam muito num ambiente, principalmente em sofás lisos. Neste caso, que o sofá tem uma ousadia por ter uma estampa, as almofadas, claro, teriam que fazer um coordenado. Então, quando a gente já vem com uma estampa forte, a gente dilui um pouco nas estampas das almofadas, mas ao mesmo tempo, né, ainda traz as cores e todo coordenado, criando esse contraponto com essa estampa Max estampa, né? O que eu acho bacana é que ela é simplesmente com vivos, né? Que é o básico da almofada, mas não poderia ser uma coisa com muita ousadia, até porque a gente está falando de muita estampa. Mas a praticidade de você trocá-la num outro momento. Sim. E são laváveis, né? São laváveis, Então eu quero agora trazer outra composição, de repente só com lisos e veludos. Então eu troco essa capa, mantenho o recheio e vou fazendo novas composições. E parece que não, mas isso faz uma mudança tão grande no projeto que dá a sensação de que você mudou a sala só com a troca de capas de almofada. Isso é muito importante, porque também o custo fica menor, né? Bem menor, porque com isso você faz uma pequena alteração nesse trabalho e você sente uma mudança. Muito legal.
Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Lilian, o que tem de novo em termos de diagnóstico? Então, em termos de diagnóstico, a gente continua usando os exames de rastreamento para o câncer de colo, que é a citologia, que é o Papa Nicolau, ou preventivo, como é conhecido, e a colposcopia, que é o exame que eu faço, colposcopia, vulvoscopia. Esses exames consistem em olhar a região genital, tanto na parte interna quanto externa. Eu olho através de uma lente de aumento, passo um corante para ver se tem alguma área de aspecto diferente. Até porque as lesões externas normalmente são verrugas, mas as lesões internas a mulher não percebe e nem sempre são verrugas. Muitas vezes são lesões planas. Então, com a ajuda do aparelho, a gente consegue identificar. E no Papa Nicolau, a gente vai ver se tem alteração celular. Hoje em dia, a gente percebe que os médicos têm pedido mais os 2 exames, até porque uma coleta do preventivo pode não representar, às vezes, uma área que está comprometida. Então, o tempo para se descobrir uma lesão é maior. Então, a gente tem associado esses 2 métodos. A gente também tem os métodos em que da medicina biomolecular, a captura híbrida, que foi muito difundida, só que hoje em dia a captura híbrida já não é mais considerada um exame de diagnóstico. Certo. Porque se a gente fizesse captura híbrida em todo mundo, 70% da população teria positividade. Uhum. Então, uma captura híbrida positiva não significa doença HPV. Doença HPV é quando a gente tem lesão de HPV. E isso acaba assustando muito os pacientes. Então, fazer a captura, ela tem duas funções. É a gente saber se a pessoa teve contato, então aí vai ter uma positividade. Se ela não tiver lesões, a gente vai acompanhar, porque muitas vezes o próprio organismo vai eliminar esse vírus, por causa desta imunidade que a gente tem. E quando a gente faz um tratamento e já não tem mais lesões, então a gente pode fazer a captura híbrida para fazer o acompanhamento, para ver se aquele valor está realmente diminuindo. E do ponto de vista psicológico? Então, antes disso, deixa eu só falar um pouquinho. Tem um outro exame que que a gente tem hoje em dia. Vale lá. Um outro exame que a gente pesquisa os vírus 16 e 18. Então, ele é específico para 16 e 18 e ele é muito mais importante a gente fazer esse tipo de pesquisa. Se eu tenho uma lesão de HPV, eu fazer esse tipo de pesquisa, porque se não for o 16 e 18, que são os que mais dão câncer de colo, a gente já fica mais tranquila também. Opa. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. E que, então, a captura não dá prognóstico. Né? Eu falo que, na maioria das vezes, assusta muito os pacientes, mas não resolve nada. Certo. Né? Então, é melhor a gente fazer o GHPV, que é o exame que a gente vai pesquisar, só o 16 e o 18. E agora vamos falar, então, da parte psicológica. Sim, a parte psicológica, eu acho que é uma das partes mais importantes relacionadas ao HPV. Porque hoje em dia, a gente vê um aumento de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas elas não causam tanto estrago do ponto de vista emocional quanto o HPV. Primeiro porque sífilis ou gonorreia e tal, a gente sabe que tem medicamento e trata, né? Agora, as duas que causam mais estragos é o HIV, mas é uma situação já bastante diferente, inclusive o perfil dos pacientes. E o HPV, ele tem essa correlação que foi feita lá atrás com o câncer de colo. Então, quando a mulher recebe um diagnóstico de HPV, as duas reações que ela tem em primeiro lugar. Primeiro, será que eu fui traída? Esse é um fator importantíssimo. Né? E o inverso também é verdadeiro, também o homem, né? Será que eu fui traído? Porque às vezes o homem tem e a mulher não tem. Apesar dessa situação ser mais rara, também acontece. E o segundo, será que eu vou poder ser mãe? Se eu vou poder ser mãe, se eu vou ter câncer, né? Se tem cura, se eu vou ter isso para sempre. Então, muitas vezes eu vejo pacientes que chegam para mim que já tiveram lesão de HPV tratada há 10 anos, que nunca mais tiveram nada, e chega para fazer um exame, eu tenho HPV. Eu falo, como assim? Aí me conta a história e fala que foi há 10 anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que 2 anos de uma infecção de HPV com lesão, tratada e tal, sem lesões, a gente considera cura.
Então, quando a gente fala HPV não tem cura, isso não quer dizer que não tem tratamento. Não tem um remédio que cure o vírus, que destrua o vírus. Porém, a gente pode eliminar o vírus, certo? Então, são 2% das mulheres que apresentam lesão de HPV que podem desenvolver câncer de colo. Então, isso é muito importante. Muito bom. Dica final, já estamos na hora, que pena, passa sempre muito rápido. Muito rápido, né? A minha dica final é sempre, a gente precisa incorporar a ideia de que prevenção é fundamental no câncer de colo. O colo do útero ele não tem sensibilidade. Então, é fundamental que uma vez por ano a mulher procure o seu ginecologista. Apesar do exame ser desagradável, vale a pena, salva vidas. Isso mesmo. Muito obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. Não deixe de acessar o Arte de Viver Vídeos lá no YouTube, onde você pode ver esse programa e todos os outros. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.